secretário da Defesa dos Estados Unidos, que lá corresponde ao ministro, numa cerimônia realizada na Casa Branca, agradeceu ao povo brasileiro por estar pagando um general brasileiro, certo, general David, de estar trabalhando para ele. Isso acontece também no mesmo momento em que as Forças Armadas estão sob fortes críticas, não só aqui dentro do Brasil, como no mundo inteiro, pela incompetência na gestão do governo. O Bolsonaro é um cara que não sabe de nada. Quem governa o Brasil hoje são os militares. E todas as tragédias que a gente está vivendo são responsabilidade deles. Inclusive porque eles permitem as loucuras que esse Paulo Guedes, que é um agiota incompetente, um cara que não é respeitado nem pelos colegas dele que estudaram na escola de Chicago. Quem são esses militares brasileiros? Por que eles cometem tantas incompetências? Por que eles se metem no que eles não conhecem? Por que eles chegam ao ponto de fazer com que a gente duvide da própria capacidade deles para cumprir as funções para as quais eles existem, para as quais as Forças Armadas existem, que é defender o Brasil? E aí eu gosto de pesquisar esse assunto, e pesquisando esse assunto eu vejo algumas revistas que são feitas para esse público. Essa aqui é uma revista que dizem que é feita para os profissionais. É uma revista que tem influência nos meios das Forças Armadas. E nela tem um artigo de um certo Rei Fried, que se apresenta como desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, professor emérito da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, professor honoris causa da Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica e professor emérito da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Esse senhor, ele tem um artigo nessa revista em que ele comenta sobre o desarmamento, a política de desarmamento da Nova Zelândia. A população de lá, em ampla maioria, deseja essa desmilitarização. Mas a questão central do artigo do senhor Rei Fried é que ele vê o mundo hoje ainda parecido com o mundo da Guerra Fria, sobre a ameaça do comunismo internacional, sobre a ameaça da China. Ele vê a China como uma ameaça mundial. E é uma pobreza intelectual tremenda. As pessoas que querem falar de geopolítica têm que ter um conhecimento profundo de história. Quem é a China, quem é os Estados Unidos? Os Estados Unidos, metade dos Estados Unidos, aproximadamente, foram tomados em guerras sangrentas e amargas do México. O Texas, o Novo México, Arizona, Califórnia. A China, por seu lado, os próprios historiadores liberais, como Paul Kennedy, eles ensinam que a China sempre foi um país pacífico. Ele tem no livro dele, que é importante, que chama-se A Secreta das Grandes Potências, no qual ele lembra que os marinheiros europeus do Oceano Índico, do Oceano Pacífico, chegavam como piratas, como saqueadores, como um bando de invasores, hordas de invasores, para desestabilizar toda aquela região. Os chineses chegavam como comerciantes, como parceiros comerciais. E a China, historicamente, nunca foi um país expansionista e política exterior eminentemente defensiva. Poucas vezes a China avançou além de suas fronteiras. A China é a entidade política mais antiga do mundo. E ela estabeleceu um território que ela considera que é um território chinês e há milênios ela se mantém naquele território. Que os bárbaros acabavam virando chineses e se continham na China. Mas, no geral, a China é uma potência, historicamente, há 3.000 anos, é uma potência isolacionista que se contém em si mesma, e as relações comuns são relações comerciais. Então,
considerar a China uma potência agressiva, uma potência que quer dominar o mundo através da força, é de uma obtusidade absoluta. Olha o que nossos militares estão aprendendo. É por isso que os nossos militares estão cometendo essas imbecilidades como eles estão cometendo no governo federal. Não vou dizer que são todos, mas pelo menos hoje a percepção que a gente tem faz a gente temer até pela responsabilidade pela qual eles existem, que é defender o país. Os militares brasileiros vão ter competência para defender o Brasil com esse nível de formação que eles têm, eu acho difícil.